E aí, galerinha, como está a energia de vocês? Estamos entrando hoje na aula sobre tabelas. Vamos conhecer a tabela de disjuntores, cabos e cores padrões de condutores, certo? Então vamos para a aula. Eu tenho aqui inicialmente o disjuntor monopolar, um disjuntor bipolar para duas fases e um disjuntor tripolar para três fases, ok? Esses disjuntores todos da Schneider, essa tabela foi pegada lá de um artigo da Schneider, certo? Então eu trouxe a curva B e curva C. Curva D são para cargas indutivas, né? Aplicado mais em da indústria, então não é o nosso caso da nossa disciplina. Então vamos aqui. Quais as correntes de disjuntores? Antigamente, né, vamos dizer há uns 8, 10 anos atrás, eu tinha corrente de 2 amperes e de 4 amperes, certo? Alguns momentos ali eu ainda cheguei a ver anos anteriores, agora recente, disjuntores de 2 e de 4, né? Mas para venda em mercado eu acredito que não tenha aí mais, né? Então vamos aqui para os que tem no mercado: 6 amperes, 10, 16, 20 amperes, 25, 32, 40, 50 e 63. Essa daqui é a tabela de disjuntor que tem no mercado. Tem acima de 63, certo? Só que como nós estamos trabalhando com residencial e predial, que é as instalações de baixa tensão, nossas plantas não vai passar de 63 amperes. Então o que a gente tem que saber é essa divisão de disjuntores, é essa que tem no mercado para cada uma dessa categoria: mono, bi ou tripolar, e sua curva B e C, ok? Então aprendemos aqui a tabela de disjuntores. Se você não souber, vem nesse vídeo, anota no caderno que é necessário. Então, cada corrente dessa, como é que a gente sabe? De acordo com a corrente que chega no circuito, a gente dimensiona o nosso disjuntor. No caso aqui, corrente máxima suportada, né, por cada disjuntor. Vamos para a tabela de condutores. Na tabela de condutores, o cabo de 1 mm suporta 15 amperes. Então, se eu tiver um circuito de iluminação, eu sei que eu vou utilizar de acordo com a NBR 5410, ela me diz que cabe para condutor de iluminação eu utilizo 1,5 milímetro, e para condutores de tomada de uso geral eu utilizo condutor no mínimo 2,5, não posso utilizar menos que 2,5, que o 2,5 suporta 21 amperes, ok? Então vamos aqui. Se eu fiz um circuito de iluminação, utilizei cabo de 1,5, é certo utilizar mínimo cabo de 1,5. Aí vamos lá, deu 12 amperes ali no meu circuito, deu 12 amperes. Então se deu 12 amperes, está dentro do valor que o cabo de 1,5, ele, com toda a corrente que passa por ele, ele pode suportar até 15 amperes para não derreter, não causar um curto ali no circuito. Então se deu 12 amperes meu circuito de iluminação, qual seria o disjuntor? Como passou de 10, acima de 10, 12 amperes, eu tinha que colocar o disjuntor de 16 amperes, ok? Então a gente vai dimensionando e aprendendo dessa forma. Agora, quando a norma me diz que eu tenho uma TUI, tomada de uso específico, no mínimo a norma NBR 5410 requer o condutor mínimo de 4 milímetros, que suporta 28 amperes. Isso é no mínimo, você não vai usar isso aqui para o geral da sua residência não. Depende da corrente que está gerando naquele equipamento específico. Se a corrente for gerada acima de 28 amperes naquele circuito específico, você vai utilizar um cabo de 6 milímetros, que suporta 36. Mas isso aqui que a norma está me dizendo são os condutores, ó, vou colocar até o nome aqui, condutores mínimos, são os condutores mínimos, ok? Então foca aí, você pode utilizar acima disso aqui, mas não menos que isso. Então o cabo de 10 mm suporta 50 amperes e o cabo de 16 suporta 68. Até os 50 você tem que aprender, galera. A partir dos 50 você vai olhando a tabela, só olhando o milímetro e olhando a corrente que o condutor suporta, mas até os 50 você tem que pegar. Isso não interessa, você tem que pegar. Então essa é a tabela de disjuntores, a tabela de condutores. Agora a gente vai saber uma pequena diferença entre cabo e fio, galera. Vocês sabem, antigamente utilizava-se fio, né, na residência.
Fio é somente um condutor, eu chamo ele de fio. A gente tem vários fios, né? A gente trabalha, tem cabo de rede, tem vários componentes aí que a gente chama de fio. Então fio é só um condutor, um condutor ele só é um fio. Agora quando eu tenho vários filamentos, vamos dizer que filamento, eu vou chamar isso aqui de filamentos. Filamentos eu posso dizer o que? Posso declarar como filamento sendo vários fios. Aqui no cabo é vários fios, aí você enrola todinho, aí vira um condutor. Então filamentos são vários filamentos que formam um cabo. Quando hoje em dia só vende o cabo flexível, né? Não vende mais fio. Então cuidado com isso. Quando alguém chegar para você e passar a peça de fio, você finge que não escuta. Diga: não existe fio. Ou seja, não tem mais fio. Eu tenho um cabo aqui, fio eu não tenho mais, certo? Então essa é a diferença. Agora vamos para o cabo PP. O cabo PP é esse carinha aqui. Eu posso dizer que esse cabo tem na verdade ele tem 3 vias, né? Então a gente pode dizer isso aqui. Eu tenho 3 por uma via, 3 por 1 milímetro. Ou seja, eu tenho 3 condutores, 3 cabos por 1 milímetro. Então cada condutor tem 1 milímetro. Então 3 por 1. Se ele tiver 1,5, 3 por 1,5. Então é dessa forma que a gente compra condutores PP. Condutor PP, como eu já citei em aulas anteriores, é o polipropileno, né? Essa capa dele aqui que é feita do polímero polipropileno. Por isso que a gente chama ele de cabo PP. O nosso próximo cabo é o cabo trançados, é o cabo de redes, né? O próprio cabo de redes ele trabalha muito com o cabo trançados. O cabo trançado ele também não é fio, é cabo. Se você abrir ele, tem alguns cabos de rede que são fio, realmente são fio. Tem alguns que você, quando decapa ele, é fio. Então também é um nome técnico, decapar ou desencapar, certo? Não é descascar. Descascar não é nem manga, né, galera? Vamos para o próximo, cabo coaxial. Coaxial ele é um fio, é aquele cabo que sai lá da sua antena até o seu receptor da sua residência, é o cabo coaxial. E o cabo manga. O cabo manga são utilizados para condutores de sinais. Tem cabo manga de 16 por 0,5, 16 por 0,75. São 16 condutores e 1 milímetro de cada condutor 0,5. São alguns cabos que tem no mercado hoje, certo? Agora, para a gente finalizar, vamos só concluir as cores padrões de acordo com a NBR 5410. Então, a cor padrão para o cabo fase. Para o cabo fase, a norma me diz que eu posso utilizar o cabo preto ou o cabo vermelho. Caso não tiver o cabo preto, eu utilizo o cabo vermelho. Vou colocar aqui vermelho. Então, cabo fase vermelho ou preto. Para cabo neutro, vou colocar aqui neutro, utilizo sempre o azul para cabo azul da minha residência. Cabo neutro, utilizo sempre o azul. E para aterramento, né, que eu vou fazer a simbologia aqui de terra, né, aterramento, eu utilizo o cabo verde. Se ele for só verde, ele é um cabo permanente. Agora, se ele for verde e amarelo, ele é um cabo de aterramento temporário, certo? Então essa aí é a diferença das cores padrões que a norma me pede. Então, galera, espero que tenha aprendido. Até mais.